Bom, pessoal, vamos lá, mais uma aula. Hoje nós vamos continuar falando sobre prisma, só que hoje a gente vai trabalhar com volume, e é bem mais tranquilo do que trabalhar com a área. Vamos entender por quê? Olha só, volume do prisma. O volume do prisma é só você calcular as três dimensões. Qualquer volume, você tem que calcular o seguinte, ó. Você tem que calcular a altura da figura, você vai multiplicar pela largura da figura, e você vai multiplicar pelo comprimento da figura. Ou seja, você vai multiplicar três dimensões, largura vezes altura vezes comprimento, ok? Bom, então, quando você faz isso, você calcula o volume. Mas para resumir, né, o que seria o volume então do prisma? Você calcula a área da base, que tem duas dimensões, né, largura e comprimento, vai depender da base, e multiplica pela altura, tá? Que é que eu estou chamando de H. Então a gente calcula assim, ó, a área da base, né, a base vai depender se é quadrado, triângulo, né, depende da figura, vezes quem? A altura. Então a formulazinha é só essa aqui, ó, bem facinha de fazer. Exemplo, né? Calcular o volume dessa figura aqui, ó. Então, essa aqui é a nossa área da base. Essa aqui é a base. Então, a base não é um quadrado? Então, a gente tem aqui, ó, a área da base é igual a 6 vezes 6. Então, a área da base vai dar 36 centímetros quadrados. Ok? Bom, e essa aqui é a nossa o quê? Altura, né? Então, essa aqui é a nossa altura H, que vale 20. Então, ó, área da base vezes a altura. Então, o volume vai ser 36, né, vezes 20. E vai dar 720 o quê? Centímetros quadrados. Então, é só você pegar e calcular a área da base e depois multiplicar pela sua altura. Não tem erro, tá? É assim que a gente calcula o volume, tá? Só um detalhe. Quando eu calculei o volume, não é ao quadrado, né? Aí quando eu calculo o volume, ó, é centímetros cúbicos. Quadrado é quando é o quê? Quando é área. Estou calculando a área da base, então aqui é área, mas aqui é volume, então é centímetros cúbicos. Vamos ver um exemplo aqui do livro de vocês. No exemplo está falando o seguinte, ó, qual é o volume de concreto necessário para construir uma laje, né, de 20 centímetros de espessura, aqui ó, 20 centímetros de espessura, em uma sala de 3 metros por 4. 3 por 4. O que acontece nesse problema e nos outros problemas que a gente vai fazer? Eu não posso misturar, né? Eu não posso misturar centímetros, eu não posso misturar com o quê? Com metros. Então, observe, eu tenho aqui unidades em metros. E aqui eu tinha unidades em quê? Centímetros. Então, eu tive que converter para metros. Então, 20 centímetros, 0,20 metros. Como é que você sabe, professor? Porque 1 metro corresponde a 100 centímetros. Então, 20 centímetros corresponde a x metros. Você pode fazer assim, ó. Regrinha de 3, ó, multiplica cruzado, ó, vai ficar lá, ó, 100x é igual a 1 vezes 20, 20. Então, x é igual a 20 dividido para 100. 20 dividido para 100 é 0,2, que é o que a gente colocou aqui, ó. Isso aqui está transformado em quê? Em metros. Então, feito isso, o que a gente tem aqui? A gente tem, então, as três dimensões que eu falei para vocês. Então, vamos primeiro calcular a área da base. Quem é minha base? A base é esse retângulo aqui, ó, 4 por 3. Então, ó, 4 vezes 3. Então, vai dar 12 o quê? Metros quadrados, tá? E a altura? No caso aqui, a altura é a espessura, né? Essa espessurinha aqui, ó, a altura. A espessura é 0,20. Então, volume vai ser área da base vezes a altura. Então, o volume vai ser 12 vezes a espessura, que é a altura, né? Que é 0,20 ou 0,2. Tanto faz, né? Então, você multiplica, né? Você vai chegar a 2,4. 2,4 centímetros quadrados? Não, né? Centímetros cúbicos. Essa vai ser o volume 2,4 centímetros cúbicos, não, desculpa, 2,4 metros cúbicos. Essa vai ser o volume de cada laje, né? Dá para preencher toda a sala, ok? Vamos lá, vamos continuar.
O próximo para a gente fazer vai ser essa figura aqui, que é uma questão da PUC. Peguei para a gente fazer junto, só para vocês entenderem que existem várias maneiras de calcular um volume. Observe essa figura. Ó. Um tanque de uso industrial tem a forma de um prisma, cuja base é um trapézio isósceles. Trapézio isósceles. Tá? Isósceles é que tem dois lados iguais. Tá? Conforme a figura abaixo. Então, tem aqui a figura. Qual é o volume desse tanque em metros cúbicos? Então, vamos lá calcular. Então, aqui está tudo em metros, né? Então, é só calcular, você vai chegar em metros cúbicos. Observe que se eu pegar essa figura e colocar ela em pé, né? Aqui, ó, vai ser a nossa altura, tá? Só para não esquecer, isso aqui vai ser a nossa altura. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem base e aqui a gente tem outra base. E essa base é em forma de trapézio. Por isso que eu coloquei a forma do trapézio aqui do lado. Essa forma aqui do trapézio. Então, vamos tentar entender o trapézio. Então, essa base aqui é um trapézio. Então, eu tenho esse lado aqui, ó, valendo 8, tá? Esse lado menorzinho aqui, ó, tá aqui, ó, valendo 2. As laterais aqui, ó, eu coloquei as laterais aqui para não conta, valendo 5. São as laterais, tá? Então, só para ilustrar aqui, ó, de que trapézio que eu estou falando. Vou falar aqui que é o A, B, C, D. Então, aqui vai ser, ó, A, B, C, D. É essa figura aqui que está desenhada aqui. Então, observe, como ele é isósceles, esses dois lados são iguais. Se eles são iguais, então eu posso fechar aqui um quadrado. Quadrado não, é um retângulo aqui no meio. Então, isso aqui vale 2, né? Lá na frente aqui também aqui vai valer quanto? Vai valer 2. Como tudo vale 8, vamos pegar 8 e tira 2, vai dar o quê? 6. Então, quer dizer que vai ficar para esse pedacinho aqui 3, e para esse pedacinho aqui também vai ficar o quê? 3. Porque se eu somar, 3 mais 3, 6, mais 2, 8. O total vale 8. Ah, mas para que eu preciso saber de tudo isso? Porque para me calcular a área desse trapézio, eu preciso da base maior, da base menor e da altura. E eu tenho, ó, esse aqui é meu Bzinho, esse aqui é o meu Bzão, que é a base maior. Eu só não tenho o H, que é essa altura aqui, ó. Então vamos calcular ela. Eu não tenho essa altura H. Então, pegando essa figura desse desenho aqui, chama aqui de desenho 1, que é o triângulo, vou desenhar ele aqui do lado. Então, o que eu tenho? Eu tenho essa H aqui valendo 3, né? Aqui valendo 5. Essa figura aqui, ela é retângulo. Então, se ela é retângulo, eu posso usar o teorema, desenhei aqui do lado, ó, o teorema de Pitágoras. Então, o teorema de Pitágoras diz o seguinte, ó, hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. Então, quem é a hipotenusa aqui? É o 5. Então, ó, 5 ao quadrado é igual a h ao quadrado mais 3 ao quadrado. Tá? Usando o teorema de Pitágoras. Esse triângulo, que aí eu vou encontrar a altura. Então, aqui vai ficar, ó, 25 é igual a h ao quadrado mais 9. Passo 9 para o outro lado, ó, 25 menos 9 é igual a h ao quadrado. 25 menos 9 é 16, que é igual a h ao quadrado. E esse quadrado passa em forma de raiz, ó, raiz de 16. Então, o h vale quanto? 4. Então, eu descobri que aqui vai valer, né, 4. Então, vamos apagar aqui para não misturar a figura. Então, o que a gente tem aqui agora? A gente tem a área. Vai calcular a área dessa figura, a área da base. Olhando para essa forma. Bzão é 8, mais Bzinho, que é 2, vezes a altura que eu encontrei, que é 4. Tudo isso dividido por 2. Então, a área da base vai ser, posso cancelar aqui, isso aqui vira 2. 8 mais 2, 10, vezes 2, 20. Ok? Mas eu tenho quantos trapézios na figura aqui nesse tanque? Eu tenho 2. Eu tenho esse aqui, chama de figura 1, tem lá no fundo, ó, figura 2. Então, eu posso multiplicar isso aqui, ó, por 2, que são 2 trapézios. Então, vai dar 40 metros quadrados. Tá bom? Mas o que ele quer saber? Ele quer saber meu volume.
Então, não precisa multiplicar por 2, que eu não quero saber a área. Aqui, ó, 20 metros quadrados é a área da base. Como é que é o volume? O volume é a área da base vezes a altura. Então, essa aqui é a base que eu estou procurando. Essa é a base. Base. Quanto que deu essa base? O volume deu 20. A área da base. Vezes a altura. A altura, ó, é como se esse tanque estivesse em pé. Então, a altura aqui vale 5. Essa aqui, ó, vale 5. Então, quando eu multiplico, 20 vezes 5 dá 100 metros cúbicos de água. Então, a resposta certa é a letra D. Então, basta você raciocinar. Para achar volume, você só precisa encontrar uma base e multiplicar pela sua altura. Vamos ver mais um exemplo? Vamos lá. Esse aqui é um exercício da página 183 e ele está pedindo aqui a resposta, ó, 150, e ele quer saber qual é o volume dessa figura aqui. Então, se você observar, ela é uma figura que tem um vão aqui no meio, um oco, um buraco. Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou calcular assim, ó. Eu vou calcular o volume, vou chamar aqui de volume total, e vou tirar o volume do buraco. Vou dizer assim, buraco, que é esse vão aqui, ó. Então, vou usar esse raciocínio, porque imagina, eu calculo na área da figura total, a figura inteira, como se ela tivesse sem esse vão, tivesse inteirinha. Depois eu jogar fora esse vão aqui, ó. Quando eu jogo fora, fica só essa figura que está aparecendo, tá? Então, pensando aqui no volume total, né? Volume total, vai ficar a área da base, né? Quem seria a área da base vezes a nossa altura? Quem seria a área da base? A base seria esse retângulo aqui, ó, 8 pela altura. A altura aqui é quanto? A altura aqui, ó, é 3. Então, a área da base seria 8 vezes 3. E 8 vezes 3 dá 24. Né? No caso aqui, 24 centímetros quadrados. Então, podemos substituir aqui, ó, o volume vai ser 24 vezes a altura. No caso aqui, quem seria a altura? A altura está para lá, ó. Essa aqui é a nossa altura, tá? Essa é a nossa altura H. Então, seria quanto? 10. Conclusão, 240, o que? Centímetros, no caso aqui é volume, ó, centímetros cúbicos. Esse é o total. Então, o volume que eu quero é 240 menos, agora o volume do buraco, tá? Do buraco. Então, calcular agora o buraco. O buraco ele vai ter aqui 1,5, né? Aqui 1,5, esse pedacinho aqui. E eu vou ter esse comprimento aqui no meio de quanto? Vamos pensar. Aqui vale 1 e aqui vale 1. Se o total é 8, então 8 tira 1, tira 1. Então vai ficar 6, né? Então quer dizer que aqui no meio, ó, vale 6. Então aqui agora a gente tem um triângulo, um retângulo imaginário aqui, ó, valendo 6. E esse pedacinho aqui valendo 1,5, que é o que ele está mostrando aqui na figura. Ok? Essa aqui é a nossa base. Base do quê? Do buraco. Então, vamos lá. Ó. A área da base vai ser 6 vezes 1,5. Vamos calcular isso? Deu 9. Tá? Então, essa área da base é igual a 9 centímetros quadrados. Certo? Então, vamos calcular aqui o volume. Volume do buraco. O volume do buraco é a área da base vezes a altura. Então, esse volume vai ser 9, que é a base aqui, que é o buraco. E a altura que é a mesma, né? A altura continua sendo quanto? 10, né? Que é essa mesma altura aqui. Tá? Imaginando que essa figura esteja em pé. Ok? Então, o volume do buraco aqui, ó, dá 90 centímetros, o quê? Cúbicos. Então, eu venho aqui e coloco 90 centímetros cúbicos. Então, agora a gente vai pegar 240 e subtrair de 90. Quando a gente faz isso, chegamos ao volume que eu queria. O volume que eu quero é de 150, né? 150
centímetros cúbicos, que é a resposta que o exercício me deu. O exercício do livro. É assim que a gente vai fazer. Tá? Vamos ver se tem mais algum exemplo, senão a gente encerra por aqui. Temos mais um exemplo. Está lá na página 187. Olha para vocês verem esse parafuso aqui, essa figura. O que a gente vai fazer? É a mesma ideia. Eu vou calcular aqui, ó, para achar o volume. Calcule o volume dessa peça. Então, como é que eu vou calcular esse volume? Eu vou calcular o volume total, né, menos, ó, calcular o volume da figura inteira, como se ela tivesse sem buraco, sem nada, menos, aí eu jogo fora o buraco, ó, o volume do buraco, tá? Volume do buraco, ok? Então, vamos calcular isso. Primeiro, o volume total. Então, o volume total vai ser a área da base vezes a altura. Vamos calcular a área da base. A área da base é o quê? A base é um hexágono. A gente sabe o seguinte, ó, que o hexágono é composto por 1, 2, 3, 4, 5, 6 o quê? Triângulos equiláteros. E essa é a formulazinha do triângulo equilátero. Ó, lado ao quadrado vezes raiz de 3 sobre 4. Então, o hexágono é só pegar e multiplicar por 6. Ó. Por 6 a fórmula. Tá? Então, eu vou usar ela para achar o quê? A base. A minha base não é um hexágono. Então, isso aqui é a mesma coisa de área da base. Tá? Então, é isso que eu vou calcular. A área da base vai ser 6 vezes L ao quadrado. Então, quem é o L aqui? 20, né? Cada ladinho desse aqui, ó, vale 20. Aí, 20 ao quadrado vezes raiz de 3. Tudo isso sobre quanto? Sobre 4. Ok? Essa é a área da base. Então, vamos fazer continha. Ele fica o seguinte, ó, 6 vezes 20 ao quadrado dá 400. Raiz de 3 sobre 4. O que eu posso fazer? Simplificar. 400 dividido por 4 vai dar 100. Então, isso aqui vai me dar 600 vezes raiz de 3. Então, o volume total vai ficar... Vamos pegar aqui de outra cor. Então, o volume total vai ser a área da base vezes a altura. O volume total vai ser 600 raiz de 3. 600 raiz de 3 vezes a altura da peça. A altura da peça é quanto? 5. Então, o volume total, né, vai ser 600 vezes 25. Então, calculando direitinho, 600 vezes 25 vai dar 15.000 raiz de 3. 15.000 raiz de 3. Ok? Bom, esse é o volume total. Então, eu posso ir aqui, ó. O volume que eu quero é 15.000 raiz de 3. Menos, falta agora o buraco. Tá, calculando agora o buraco. Agora, o volume do buraco. O volume do buraco é a área da base vezes a altura. Agora, a área da base é outro hexágono. Só que essa figura aqui, ó. Certo? É o volume do buraco. E cada ladinho desse aqui, ele significa quanto? 8. Né? Cada um desses aqui, ó, vale 8. Certo? Então, aqui vai ficar jogando nessa fórmula aqui, ó, porque é um hexágono. Vai ficar 6 vezes 8 ao quadrado vezes raiz de 3 sobre 4. Então, aqui vai ficar, ó, eu posso cortar aqui o 6 com 4, vai ficar com 2, fica 3. Então, vai ficar 3 vezes 64 vezes raiz de 3 sobre 2. Aí eu posso cortar o 64 com 2, aqui vai ficar 32. Então, a área da base vai ser 32 vezes 3. 96 raiz de 3. Então, aqui é 96 raiz de 3. Ok? Então, calculando, deixa eu pegar aqui.
calculando aqui, ó, volume do buraco. Vai ser a área da base vezes a altura. Então, o volume aqui, ó, tem a área da base, 96 raiz de 3 vezes a altura. A altura continua a mesma. A altura continua sendo 25. Então é só pegar e multiplicar por 25. Vai dar 240 raiz de 3. Pronto. Agora é só ir lá e substituir. Aqui vai ficar então 240 raiz de 3. Então o volume que eu estou procurando é 15.000 raiz de 3 menos 240 raiz de 3. Né? 15.000 raiz de 3 menos 240 ou 2.400. Vamos fazer a continha de novo. Eu multipliquei 25 vezes 96. 2.400. Só corrigir aqui. Que não é 2.400. Tá? 2.400. Aqui, corrigir. 400 raiz de 3. Bem, então, 15.000 menos 2.400. Chegamos a essa resposta, então, do livro. 12.600 raiz de 3 centímetros cúbicos. Então, é assim que a gente vai fazendo os exercícios. Sempre lembrando que a área da base vezes a altura. Espero que vocês tenham entendido e até a próxima aula.